Eu achava que tinha o casamento perfeito e a vida ideal em Lisboa. Mas bastaram 5 frases calculadas da minha esposa numa única semana para eu perceber que não era o marido dela, mas sim o alvo. Ela queria destruir-me emocionalmente para ficar com a minha fortuna, mas cometeu um erro fatal: esqueceu-se de que eu sou especialista em cibersegurança. Enquanto ela armava o teatro de vítima, eu já tinha o guião completo da sua queda. Tudo o que precisei para entender que o meu casamento de 6 anos tinha acabado foram 5 frases. 5 punhais verbais proferidos pela minha esposa, Beatriz, ao longo de uma única semana de outubro. Eram palavras cirúrgicas, desenhadas para sangrar a minha autoestima sem deixar marcas visíveis. Eu estava sentado no meu escritório em casa, um apartamento com vista para a Avenida da Liberdade, em Lisboa, a tentar rever um código de segurança complexo, mas a minha mente viajava para o início daquele pesadelo. A semana tinha começado como qualquer outra segunda-feira cinzenta. Eu preparava o meu café expresso quando a Beatriz entrou na cozinha, impecável no seu fato de marca, pronta para vender mais um imóvel de luxo no Estoril. Sem me olhar nos olhos, ela soltou a primeira bomba enquanto verificava o telemóvel. Disse, com um tom de quem comenta a chuva lá fora, que às vezes se perguntava se nós não tínhamos apenas nos acomodado em vez de construir algo real. Fiquei paralisado com a chave na meio caminho da boca. Quando questionei o que ela queria dizer, ela apenas encolheu os ombros e pediu para eu esquecer, alegando que estava apenas a pensar alto. Mas eu sabia que não era casualidade. Aquilo foi um teste de penetração nas minhas defesas. Na terça-feira, durante o jantar, veio o segundo ataque. Estávamos a comer sushi em silêncio quando ela mencionou um casal amigo, os Silvas, dizendo que eles pareciam tão vivos e vibrantes, o que a fazia perceber tudo o que nós estávamos a perder. Desta vez, ela olhou-me nos olhos com um sorriso condescendente. Quando perguntei o que estávamos a perder, ela respondeu que era conexão e paixão, as coisas que realmente importam. Senti o sangue ferver, mas mantive a expressão neutra. Ela esperava que eu explodisse, que eu gritasse, que eu lhe desse munição. A virada do jogo aconteceu na quarta-feira à noite. Eu estava a trabalhar tarde no escritório e deixei cair a minha caneta favorita debaixo da secretária. Ao baixar-me para apanhar, vi uma pequena luz vermelha piscar, fixada com fita adesiva na parte inferior do tampo da mesa. O meu coração parou por um segundo e depois acelerou como um motor de Fórmula 1. Era um gravador de voz de alta sensibilidade. Naquele momento, a ficha caiu com um estrondo ensurdecedor. As frases provocatórias, o distanciamento, as comparações cruéis. Ela não estava apenas infeliz. Ela estava a tentar fabricar provas. Beatriz queria que eu perdesse a cabeça, que eu gritasse insultos ou batesse numa mesa, para poder usar as gravações e alegar que se sentia ameaçada no tribunal. Ela estava a construir uma narrativa de abuso emocional para anular o nosso acordo pré-nupcial e ficar com metade do patrimônio que eu demorei 15 anos a construir. Voltei a sentar-me na cadeira, a olhar para o monitor, mas agora via tudo com clareza. O homem apaixonado e confuso morreu naquele instante. No lugar dele, nasceu o estrategista frio que geria crises de segurança para grandes bancos europeus. Se ela queria guerra, teria uma guerra nuclear, mas ela não veria o cogumelo atômico até ser tarde demais. Na quinta-feira, ela veio com a quarta frase. Estávamos a tomar o pequeno almoço quando ela suspirou e disse que um cliente novo, um tal de Gustavo, lhe tinha falado sobre a casa dele na comporta e como ele sabia viver de verdade, não apenas existir. O nome Gustavo foi dito com uma reverência que me deu náuseas. As minhas antenas de alerta dispararam. Gustavo não era apenas um cliente. Decidi testar a teoria naquela mesma noite. Enquanto ela tomava banho, aproveitei para verificar o computador partilhado da sala. Ela era inteligente, mas descuidada com a tecnologia básica. O telemóvel dela fazia cópias de segurança automáticas das fotos para nossa nuvem doméstica sempre que se ligava à rede sem fios. Ela achava que tinha desativado a função, mas a última atualização do sistema tinha reativado as definições padrão. Abri a pasta de imagens recentes e o que vi gelou o meu sangue. Havia dezenas de selfies dela em lingerie que eu nunca tinha visto, tiradas no nosso quarto enquanto eu estava no trabalho. Mas o pior não eram as fotos, eram as capturas de ecrã de conversas.
Havia mensagens trocadas com um número guardado apenas como a letra G. As mensagens detalhavam planos para o pós-divórcio. Li uma que dizia que ela só precisava de mais 2 semanas para me fazer quebrar e conseguir a compensação financeira máxima. O mais chocante foi uma foto tirada num restaurante em Cascais. Ela estava de mãos dadas com um homem de cabelo grisalho e sorriso oleoso. O tal Gustavo. Reconheci o rosto dele imediatamente, não como um magnata imobiliário, mas de uma reportagem que tinha lido meses antes sobre burlas e investimentos. Na sexta-feira à noite, ela deu o golpe final, a quinta frase que encerrava a semana. Entrou no escritório, olhou-me com uma tristeza ensaiada e disse que precisávamos de falar sobre se aquele casamento ainda fazia sentido para algum de nós. Ela esperava que eu implorasse, ou melhor, que eu explodisse de raiva. Em vez disso, levantei-me, caminhei até ela e, com a calma de um monge, disse que ela tinha toda a razão e que aquilo já não funcionava. Dei-lhe um beijo na testa e saí para ir dormir no quarto de hóspedes. Deixei-a ali, parada no corredor, com uma expressão de confusão total. Ela não sabia, mas eu não estava a desistir. Eu estava apenas a iniciar a fase 2 do meu plano. E ao contrário do plano amador dela, o meu não teria falhas. O fim de semana arrastou-se numa névoa de tensão silenciosa que parecia sugar o oxigênio de cada divisão do nosso apartamento. Eu mantive a minha máscara de marido derrotado e confuso, passando a maior parte do tempo fechado no escritório ou a dar longas caminhadas pelo Parque Eduardo VII. Beatriz interpretou o meu silêncio como submissão, exatamente como eu previra. Ela acreditava que eu estava a lamber as feridas, quando, na verdade, eu estava a afiar as facas. A arrogância dela foi o seu primeiro erro fatal. Ao sentir-se vitoriosa, tornou-se descuidada. O telemóvel, que antes ela guardava como se fosse um segredo de Estado, começou a ficar esquecido em cima da ilha da cozinha ou na mesa de centro da sala, virado para baixo, claro, mais acessível. Na segunda-feira de manhã, esperei que ela saísse para uma suposta reunião urgente com um cliente na zona da Expo. Assim que a porta da rua se fechou, a minha transformação ficou completa. Já não era o Tiago, o marido traído, era o especialista em segurança cibernética que protegia os ativos digitais de corporações multinacionais. A única diferença era que, desta vez, a ameaça estava a dormir na minha cama. Sentei-me diante dos meus 3 monitores e iniciei o protocolo que tinha desenhado mentalmente durante as noites de insônia. A sincronização que eu tinha forçado discretamente na nuvem dela durante o fim de semana, aproveitando o momento em que ela deixou o aparelho desbloqueado para ir à casa de banho, começou a dar frutos. Não precisei de instalar software espião ilegal, a própria ignorância tecnológica dela fez o trabalho por mim. Configurei um espelhamento das notificações dela para um servidor seguro que eu controlava. A partir daquele momento, cada mensagem de WhatsApp, cada e-mail e cada localização de GPS que o telemóvel dela recebia ou emitia aparecia instantaneamente no meu ecrã secundário. Era fascinante e doloroso ver a vida dupla da minha esposa desenrolar-se em tempo real, como um filme de terror onde eu era o único espectador. Pouco depois das 11 da manhã, a notificação de localização mostrou que ela não estava em nenhuma reunião de negócios no Parque das Nações. O ponto azul pulsava estático num hotel boutique no bairro Alto, um local discreto e caro. O meu estômago deu um nó, não de tristeza, mas de uma fúria fria e controlada. Segundos depois, as mensagens começaram a chegar. Eram de Gustavo. Ele perguntava se ela já tinha chegado e dizia que tinha uma surpresa para celebrar a liberdade iminente dela. A resposta dela foi imediata e cruel, dizendo que mal podia esperar para deixar de fingir ser a esposa perfeita e começar a viver de verdade com alguém que a entendia. Ler aquilo em letras pretas sobre um fundo branco tirou-me qualquer resto de culpa que eu pudesse ter sobre o que estava prestes a fazer. Enquanto eles estavam juntos, dediquei-me a desmantelar a identidade do homem que estava a destruir o meu casamento. Quem era realmente Gustavo? A internet superficial mostrava um homem de sucesso, um treinador de prosperidade quântica e investidor em criptomoedas, com fotos em iates e carros desportivos alugados. Mas eu sabia onde procurar a sujidade. Executei um algoritmo de reconhecimento facial numa base de dados privada que cruzava registros públicos e redes sociais arquivadas. O resultado demorou menos de 20 minutos a aparecer e foi devastador.
Gustavo não era o seu nome verdadeiro, ou pelo menos, não o único. O homem chamava-se Rui Gustavo Mendes e tinha um rastro digital que cheirava a queimado. Encontrei registros de 3 empresas falidas em nome dele nos últimos 5 anos, todas ligadas a esquemas de pirâmide e consultoria de estilo de vida. Mas o mais perturbador não eram as dívidas fiscais, que ascendiam a mais de 200 mil euros, era o padrão comportamental. Mergulhei mais fundo, acedendo a fóruns de denúncia de burlas amorosas e grupos fechados de redes sociais. O padrão era sempre o mesmo, ele identificava mulheres casadas, preferencialmente na casa dos 30 ou 40 anos, que mostravam sinais de insatisfação conjugal nas redes sociais. Ele aproximava-se como o ouvinte perfeito, o homem sensível que entendia o que os maridos trogloditas não conseguiam ver. Ele vendia-lhes um sonho de liberdade espiritual e financeira, convencia-as a divorciarem-se, crucialmente, a liquidarem ativos para investirem juntos num futuro livre. Continuei a escavar e encontrei o golpe de misericórdia. Consegui entrar na conta de e-mail profissional dele através de um simples ataque de phishing direcionado que enviei disfarçado de uma oportunidade de investimento exclusiva. Ele clicou no link em menos de 3 minutos. A ganância é sempre a maior vulnerabilidade de um burlão. Uma vez dentro da caixa de correio dele, a dimensão da traição de Beatriz ganhou uma nova camada de humilhação. Ela não era a única. Gustavo estava a manter conversas românticas e espirituais com outras 2 mulheres ao mesmo tempo. Uma era uma viúva recente no Porto e a outra uma empresária divorciada no Algarve. Beatriz era referida nas notas pessoais dele, que encontrei numa pasta de rascunhos, como alvo Lisboa, fase final. Havia uma folha de cálculo, fria e calculista, onde ele estimava quanto conseguiria extrair de cada uma delas. Ao lado do nome de Beatriz, ele tinha anotado o valor de 500 mil euros, a metade exata do valor do nosso apartamento e das minhas poupanças líquidas. Senti uma súbita e estranha pena da minha mulher. Ela achava que era protagonista de um grande romance proibido, que estava a manipular o marido aborrecido para fugir com o príncipe encantado. Na realidade, ela era apenas gado para abate, uma linha numa folha de Excel de um sociopata medíocre. Mas a pena durou pouco. Ela tinha escolhido seu caminho ao tentar destruir a minha reputação e roubar o meu trabalho de anos. Se ela queria ser uma jogadora, teria de lidar com as consequências de ter apostado tudo na mesa errada. Foi então que descobri a peça que faltava para o meu checkmate. Nos e-mails arquivados de Gustavo, encontrei uma troca de mensagens furiosa de há 2 anos com uma mulher chamada Clara. O tom era desesperado. Ela ameaçava ir à polícia, dizia que ele lhe tinha roubado a herança da avó e a tinha deixado com créditos para pagar. Ele respondia com ameaças veladas de divulgar vídeos íntimos dela. Clara não tinha avançado com a queixa, provavelmente por medo e vergonha. Localizei a Clara em poucas horas. Vivia agora em Coimbra, trabalhava numa livraria e mantinha um perfil discreto. Sabia que ela seria a chave. O testemunho de uma ex-mulher enganada seria poderoso, mas o testemunho de uma vítima de crime, alguém que tinha perdido tudo para aquele homem, seria a bomba atômica que eu precisava para a festa de aniversário da Beatriz. Naquela noite, quando Beatriz chegou à casa, trazia o cabelo ligeiramente desarranjado e aquele brilho nos olhos que ela achava que disfarçava com cansaço do trabalho. Ela perguntou-me se eu tinha tido um bom dia. Olhei para ela. Visualizei a folha de cálculo de Gustavo com o valor da cabeça dela e sorri, um sorriso genuíno pela primeira vez numa semana. Respondi que tinha sido um dia muito produtivo, que tinha finalmente encontrado a solução para um problema complexo que me andava a incomodar. Ela não percebeu a ironia. Foi para o banho cantarolando, sem saber que o chão debaixo dos seus pés já tinha desaparecido, ela apenas ainda não tinha começado a cair. Eu tinha a arma, tinha o móvel e agora tinha as vítimas. Estava na hora de começar a escrever o convite para o espetáculo final. A terapia de casal tornou-se o palco central do teatro absurdo que a Beatriz tinha montado. Ela escolheu uma terapeuta conceituada nas Amoreiras, provavelmente acreditando que uma profissional seria a testemunha perfeita para validar a narrativa de que eu era um marido emocionalmente distante, quem sabe, latentemente agressivo. O que a minha esposa não sabia era que eu encarava aquelas sessões semanais não como uma tentativa de reconciliação, mas como um jogo de xadrez psicológico onde o silêncio era minha rainha.
A estratégia que adotei foi a da pedra cinzenta, uma técnica que aprendi ao lidar com negociadores hostis em crises corporativas, tornar-me tão desinteressante, monótono e não reativo que o manipulador acaba por se frustrar e cometer erros. Sentado no sofá de veludo do consultório, observei a Beatriz desfiar um rosário de queixas fabricadas. Ela chorava com uma precisão cinematográfica, alegando que tinha medo das minhas reações imprevisíveis e que se sentia sufocada pelo meu controlo. A ironia era palpável, visto que era ela quem tinha microfones escondidos na minha própria casa. Em vez de me defender ou contra-atacar, o que lhe daria o combustível emocional que ela tanto desejava para gravar, eu concordava calmamente. Assumia a culpa com uma placidez irritante, prometia melhorar e falava num tom de voz baixo e constante. A cada sessão, via a máscara dela estalar. A terapeuta começou a olhar para Beatriz com um sobrolho franzido, notando a discrepância entre o monstro que ela descrevia e o homem razoável sentado à sua frente. A frustração da minha esposa era visível, ela precisava de uma explosão, de um grito, de qualquer coisa que pudesse usar em tribunal, mas eu apenas lhe oferecia o vazio. Enquanto a Beatriz se consumia na tentativa falhada de me provocar, eu executei a fase seguinte da minha operação fora de portas. Disse-lhe que tinha uma conferência de segurança bancária no norte do país e que passaria a noite fora. Ela mal conseguiu disfarçar o entusiasmo, provavelmente já a planear levar o Gustavo para nossa cama assim que eu passasse a portagem de Alverca. Mas o meu destino não era uma conferência, e sim a cidade de Coimbra, onde a Clara, a ex-vítima que eu tinha localizado, tentava reconstruir a vida. O encontro aconteceu numa livraria tranquila na Baixa de Coimbra, longe de olhares curiosos. A Clara era uma mulher de aparência frágil, com olheiras que denotavam noites mal dormidas e uma postura defensiva. Aproximei-me com cautela, apresentando-me não como um estranho, mas como alguém que partilhava a mesma cicatriz. Não precisei de muito para ganhar a confiança dela, bastou colocar sobre a mesa de café o dossiê que tinha compilado sobre o Rui Gustavo. Quando ela viu as fotos atuais dele, o rosto dela empalideceu, seguido imediatamente por uma expressão de raiva contida. Expliquei-lhe a situação sem rodeios. Disse-lhe que a minha esposa era o novo alvo, mas que, ao contrário dela, a Beatriz era cúmplice na sua própria destruição moral. Mostrei-lhe a folha de cálculo onde o Gustavo listava os bens das vítimas e apontei para uma linha antiga onde ainda constava o nome da Clara, com o valor exato que ele lhe tinha extorquido sob a promessa de um investimento imobiliário fantasma. Ver a frieza burocrática com que a ruína da vida dela tinha sido planeada acendeu nela uma chama que o medo tinha apagado. Não lhe pedi vingança, ofereci-lhe a oportunidade de encerramento. Convidei-a a estar presente em Lisboa dali a alguns dias, garantindo-lhe segurança total e anonimato até ao momento certo. Ela hesitou, o medo das antigas ameaças ainda presente, mas garanti-lhe que eu tinha neutralizado qualquer vantagem que ele pudesse ter sobre ela, tendo apagado remotamente as cópias digitais dos conteúdos com que ele a chantageava. Ao final da tarde, a Clara aceitou. Tínhamos um acordo. Regressei a Lisboa com uma sensação de tempestade iminente. A Beatriz estava cada vez mais imprudente. A minha vigilância digital mostrou que ela tinha transferido uma quantia significativa da nossa conta conjunta para uma conta offshore que o Gustavo lhe tinha ajudado a abrir, supostamente para proteger o dinheiro do meu controle abusivo durante o divórcio. Era a prova de crime financeiro que me faltava para blindar o processo civil. Ela estava a roubar o patrimônio conjugal antes da separação, guiada por um burlão que, inevitavelmente, limparia essa mesma conta assim que tivesse acesso total. A data estava marcada. O 35º aniversário da Beatriz aproximava-se, e eu sugeri que fizéssemos uma grande festa num hotel de luxo em Cascais para celebrar, uma última tentativa de reacender a chama antes de tomarmos qualquer decisão drástica, disse-lhe eu, mentindo com a mesma facilidade com que respirava. Ela aceitou, vendo ali a oportunidade perfeita para se despedir da vida de casada com estilo, rodeada pela elite lisboeta, antes de fugir para o seu suposto paraíso com o Gustavo. Ela convenceu-se de que eu era um tolo apaixonado a tentar salvar o impossível. Na véspera da festa, interceptei uma mensagem dela para o Gustavo. Ela dizia-lhe para ele estar por perto, talvez no bar do hotel, porque queria celebrar com ele assim que se livrasse dos convidados e de mim. Aquilo facilitou imensamente a minha logística.
Eu não precisaria de o atrair, a própria arrogância deles trataria disso. Tudo estava posicionado. Os convites tinham sido enviados, o salão reservado e o sistema de som e imagem do hotel tinha sido discretamente melhorado pela minha equipa técnica pessoal. A Beatriz achava que ia soprar as velas de um novo começo, mas eu estava a preparar-me para apagar a luz da sua vida de mentiras de uma vez por todas. A armadilha estava armada, e o gatilho seria premido diante de todos os que importavam. A noite da festa no hotel de luxo em Cascais tinha o cheiro adocicado da hipocrisia misturado com a brisa salgada do Atlântico. O salão de baile estava repleto da elite lisboeta, rostos conhecidos que oscilavam entre a inveja e a admiração, todos reunidos sob lustres de cristal que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava numa vida. Beatriz estava deslumbrante num vestido vermelho de seda que eu tinha pago, circulando entre os convidados com um sorriso triunfante, desempenhando o papel da esposa feliz pela última vez. Ela acreditava que aquela noite era sua volta de honra antes da fuga, o momento de brilhar antes de me apunhalar pelas costas. O que ela não sabia era que o palco onde pisava não era um pedestal, mas sim um cadafalso, e que eu era o carrasco que segurava a corda. Eu mantive a minha postura de anfitrião perfeito, cumprimentando os pais dela com o respeito habitual, servindo champanhe e garantindo que todos estivessem confortáveis. A tensão dentro de mim tinha se solidificado numa calma gelada. No meu bolso, o meu telemóvel funcionava como o controlo remoto da minha operação. O sistema audiovisual do hotel, conectado ao meu servidor privado, estava pronto. Gustavo, como previsto, estava no bar do átrio, a beber uísque caro e a aguardar o sinal de Beatriz, sem saber que as câmaras de segurança do hotel, cujo acesso eu tinha desviado horas antes, transmitiam a imagem dele diretamente para o meu painel de controlo. Quando o relógio marcou as 10 da noite, pedi a atenção de todos. O murmúrio das conversas cessou e os olhares voltaram-se para o pequeno palco onde eu estava, com um enorme ecrã de projeção branco atrás de mim. Beatriz aproximou-se, parando ao meu lado, pronta para receber os elogios e as declarações de amor que alimentariam o seu ego. Comecei o meu discurso falando sobre a verdade e como, por vezes, levamos anos para conhecer realmente a pessoa com quem dormimos. Ela sorriu, interpretando as minhas palavras como uma admissão da minha própria falha em compreendê-la. Foi nesse momento que premi o botão digital no meu bolso. A música suave de jazz parou abruptamente, substituída pelo som estático de uma gravação áudio amplificada pelas colunas de alta fidelidade do salão. A voz de Beatriz, cristalina e inconfundível, ecoou pelas paredes, gelando o sangue de todos os presentes. Era a gravação daquela primeira noite, captada pelo microfone que ela mesma tinha escondido, onde ela explicava ao telefone, com um tom maquiavélico, como pretendia provocar-me até eu perder a cabeça para garantir uma indenização maior. O sorriso no rosto dela desvaneceu-se instantaneamente, substituído por uma máscara de terror puro. Ela tentou avançar para mim, talvez para arrancar o microfone da minha mão, mas eu dei um passo atrás, apontando para o ecrã gigante atrás de nós. A imagem projetada não era uma montagem de fotos felizes do nosso casamento. Era a folha de cálculo de Gustavo. O Excel brilhava com uma clareza brutal, mostrando o nome dela, os ativos que ela estava a liquidar e o valor final que ele esperava lucrar com o nosso divórcio. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o gelo a derreter nos baldes de champanhe. Beatriz olhou para o ecrã, paralisada, incapaz de processar como seu plano secreto estava ali, exposto em letras gigantes para os seus pais, amigos e colegas verem. Mas eu não tinha terminado. A imagem mudou para a série de fotografias que o meu sistema tinha capturado e organizado, ela entrar no hotel no bairro Alto, o beijo no carro e, o mais devastador, as transferências bancárias ilegais da nossa conta conjunta para a conta offshore. A narrativa visual era irrefutável. Não era apenas adultério, era roubo, premeditação e fraude. Ouvi a mãe dela soltar um grito abafado e vi o pai dela levar a mão ao peito, o rosto vermelho de vergonha e choque. Os amigos que ela tentará virar contra mim nas últimas semanas olhavam-na agora com repulsa. Foi então que lancei a cartada final. Anunciei que o autor daquela estratégia financeira brilhante estava conosco no edifício.
A imagem no ecrã mudou para a transmissão em direto da câmara de segurança do bar, mostrando Gustavo a olhar para o telemóvel, alheio ao facto de que a sua cara estava a ser projetada em alta definição a poucos metros dali. Revelei a todos quem ele realmente era, Rui Gustavo Mendes, o burlão com processos pendentes e um rastro de mulheres destruídas financeiramente. Enquanto eu falava, projetei os documentos das falências dele e as denúncias das outras vítimas. Beatriz parecia ter encolhido fisicamente. As lágrimas que agora lhe escorriam pelo rosto não eram de atuação, eram lágrimas de quem vê a própria vida desmoronar-se em tempo real. Ela olhou em volta à procura de apoio, mas encontrou apenas um mar de julgamento. Eu continuei, implacável, explicando que aquela apresentação não era apenas um espetáculo, mas a prévia das provas que seriam entregues no tribunal na manhã seguinte. Para encerrar, fiz um sinal à segurança do hotel, que eu tinha instruído previamente. As portas laterais do salão abriram-se e a Clara entrou, caminhando com uma dignidade recuperada. Ela não precisou de dizer nada naquele momento, a sua presença física, coincidindo com a foto dela no ecrã ao lado da lista de dívidas que Gustavo lhe deixará, foi a confirmação viva de tudo o que eu tinha exposto. Beatriz percebeu então que não tinha sido apenas descoberta, tinha sido superada em inteligência, estratégia e moralidade. Terminei o meu discurso dizendo que o presente de aniversário dela era a liberdade total que ela tanto desejava, mas sem o dinheiro, sem a reputação e, certamente, sem mim. Desliguei o microfone, pousei-o suavemente numa mesa próxima e caminhei para a saída, abrindo caminho por entre a multidão atordoada, deixando a minha ex-esposa sozinha no centro do palco, sob a luz impiedosa da verdade que ela tentará esconder. A festa tinha acabado, mas a justiça estava apenas a começar. Saí daquele hotel em Cascais sentindo o ar frio da noite bater-me no rosto não como um castigo, mas como uma absolvição. Atrás de mim, deixei o caos de murmúrios escandalizados e o som abafado de uma vida que desmoronava, mas não olhei para trás uma única vez. Enquanto o porteiro me entregava as chaves do carro, vi pelo espelho retrovisor a figura patética de Gustavo a tentar esgueirar-se para um táxi, fugindo cobardemente sem sequer dirigir um olhar à mulher que tinha acabado de sacrificar tudo por ele. Ele sabia, tal como eu, que a polícia estaria à espera dele em breve, alertada pelas provas de fraude que a minha advogada tinha submetido às autoridades naquela mesma tarde. A fuga dele era inútil, mas ver o abandono imediato de Beatriz foi a confirmação final da vacuidade de toda a sua traição. Os meses seguintes foram uma aula magistral de justiça eficiente. Com a montanha de provas digitais, financeiras e testemunhais que eu tinha acumulado, o processo de divórcio não foi a batalha prolongada que Beatriz esperava, mas sim uma execução sumária das suas pretensões. Em Portugal, o divórcio por culpa exclusiva de um dos cônjuges acarreta consequências pesadas, e eu certifiquei-me de que cada infração fosse documentada. A tentativa de fraude financeira, a violação da privacidade com as escutas ilegais na minha casa e o adultério público foram os pregos no caixão das suas exigências. O tribunal foi implacável. Beatriz perdeu qualquer direito à pensão de alimentos ou compensação pelo desequilíbrio econômico, uma vez que a sua própria conduta tinha causado a ruptura. O juiz, visivelmente impressionado com a frieza do esquema que ela tentará montar, validou o nosso acordo de separação de bens com um rigor absoluto. Ela saiu do casamento apenas com o que tinha trazido, as suas roupas, o seu carro, que ainda estava a pagar, e uma dívida moral impagável. A conta offshore foi congelada pelas autoridades para investigação de lavagem de dinheiro ligada a Gustavo, deixando-a sem acesso ao pouco capital que tinha desviado. A queda social foi ainda mais vertiginosa do que a financeira. Lisboa é uma cidade pequena para quem vive em certos círculos, e a notícia da festa de aniversário humilhante espalhou-se como um incêndio em mato seco. A reputação profissional dela no mercado imobiliário de luxo, que depende inteiramente de confiança e discrição, foi pulverizada. Ninguém queria entregar as chaves de uma mansão a uma mulher conhecida por esquemas de espionagem e fraude doméstica. Foi despedida discretamente 2 semanas depois, tornando-se uma persona não grata nos eventos sociais onde antes reinava. Soube, através de conhecidos comuns, que teve de voltar para a casa dos pais, que a receberam com uma mistura de vergonha e resignação, vivendo agora sob o peso do julgamento silencioso da família que ela tinha envergonhado. Quanto a Gustavo, a justiça tardou, mas não falhou.
Foi detido no aeroporto de Lisboa ao tentar embarcar para o Brasil com um passaporte falso. O testemunho da Clara, combinado com os dados que extraí dos servidores dele, foi fundamental para o Ministério Público montar um caso sólido de burla qualificada e associação criminosa. Ele não voltaria a destruir a vida de ninguém tão cedo, trocando os hotéis de 5 estrelas por uma cela em Caxias. Eu, por outro lado, redescobri o significado da palavra paz. O meu apartamento na Avenida da Liberdade, antes um palco de mentiras e tensão, voltou a ser o meu santuário. Mandei redecorar tudo, apagando os vestígios do gosto dela e da energia pesada que lá habitava. Durante muito tempo, pensei que a solidão seria o preço a pagar pela minha liberdade, mas percebi que a verdadeira solidão era dormir ao lado de alguém que não nos quer bem. Agora, o silêncio da minha casa não era vazio, era tranquilidade. 6 meses depois do divórcio, conheci a Helena numa conferência de cibersegurança. Ela não era nada parecida com a Beatriz, não se importava com marcas de luxo ou aparências sociais. Era uma mulher direta, com um riso fácil e uma integridade que não precisava de ser anunciada, apenas sentida. Começamos devagar, construindo algo baseado na transparência absoluta, sem jogos, sem testes, sem microfones escondidos. Numa tarde de domingo, enquanto estávamos na varanda a ver o pôr do sol sobre o Tejo, o meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Por um breve momento, ouvi a respiração inconfundível do outro lado. Era Beatriz. Ela não disse nada, talvez à espera que eu quebrasse o silêncio, que eu mostrasse alguma raiva ou saudade. Mas eu não sentia nada disso. Apenas uma indiferença leve e distante. Desliguei a chamada sem dizer uma palavra e bloqueei o número. A maior vingança não foi a exposição pública, nem a ruína financeira dela. A maior vingança foi eu ter continuado a ser exatamente quem sou, um homem leal, bem-sucedido e capaz de amar, enquanto ela ficou presa na armadilha que construiu para mim. Aprendi que, na vida como na segurança informática, a maior vulnerabilidade é sempre a arrogância de achar que nunca seremos descobertos. Ela jogou com a minha bondade achando que era fraqueza, e acabou derrotada pela minha inteligência, que ela subestimou até ao último segundo. O jogo tinha acabado, e pela primeira vez em anos, eu tinha ganho não apenas a partida, mas a minha vida de volta.